O livro de Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? Uma geração passa, e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, e o sol se põe, e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul, e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuamente, e retorna novamente de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e contudo, o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir. O olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito, é o que deverá ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos, que foram antes de nós. Não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir, entre as que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e dediquei o meu coração a buscar e a procurar pela sabedoria no que diz respeito a todas as coisas que são realizadas debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos do homem, para que nela se exercitem. Tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode numerar. Falei eu com meu próprio coração, dizendo, eis que adquiri grande riqueza, e superei em sabedoria a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices, e percebi que isto também é aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Capítulo 2. Disse eu no meu coração, vamos agora, eu te provarei com júbilo, portanto gozo prazer, mas eis que isso também é vaidade. Do riso eu disse, está louco, e da alegria, para que serve esta? Busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém instruindo meu coração com sabedoria, e como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias de sua vida. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. E assim fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E também permaneceu comigo a minha sabedoria. E tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura e a insensatez. Pois, o que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, assim como a luz é mais excelente do que a escuridão. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda na escuridão. Então também percebi que o mesmo caso sucede a ambos. Então eu disse assim no meu coração, como acontece ao tolo, assim acontecerá comigo. Por que então eu busquei ser mais sábio? Então disse no meu coração que isto também é vaidade. Porque não haverá, para sempre, mais lembrança do sábio do que do tolo. Visto excluir o que agora é, será esquecido nos dias futuros. E como morre o homem sábio? Da mesma maneira que morre o tolo. Portanto odiei a vida, porque o trabalho que se faz debaixo do sol é doloroso para mim. Porque tudo é vaidade e angústia de espírito. Sim, eu odiei todo o meu trabalho, o que realizei debaixo do sol, porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem poderá saber se ele será um homem sábio ou tolo? Todavia, ele terá domínio sobre todo o trabalho que realizei, e onde eu me mostrei sábio debaixo do sol. Isto também é vaidade. Então eu comecei a trazer desespero ao meu coração por todo o trabalho que realizei debaixo do sol.
Porque há um homem cujo trabalho é com sabedoria, conhecimento e equidade. Contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Isto também é vaidade e grande mal. Porque, o que tem o homem de todo o seu trabalho, e da angústia do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho tristeza. O seu coração não descansa à noite. Isto também é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer, ou quem pode se alegrar mais do que eu? Porque Deus dá ao homem que é bom aos seus olhos, a sabedoria, o conhecimento e a alegria. Mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e para que ele dê o que é bom diante de Deus. Isto também é vaidade e angústia de espírito. Capítulo 3. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, e um tempo para morrer. Um tempo para plantar, e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar, e um tempo para curar. Um tempo para destruir, e um tempo para construir. Um tempo para chorar, e um tempo para rir. Um tempo para prantear, e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras, e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar, e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir, e um tempo para perder. Um tempo para guardar, e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar, e um tempo para costurar. Um tempo para manter silêncio, e um tempo para falar. Um tempo para amar, e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear, e um tempo para a paz. Que benefício tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para neles serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é a dádiva de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre, nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto Deus faz, para que o homem tema diante dele. O que é, já existiu, e o que está para ser, também já existiu, e Deus requer aquilo que passou. E além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse em meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse em meu coração, a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus os manifestaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos animais. Porque o que recaí sobre os filhos dos homens, também recaí sobre os animais, e lhe sucede a mesma coisa. Assim como morre um, também morre o outro. Porque todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre um animal, porquanto tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos voltam ao pó. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima, e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Assim percebo que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas próprias obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 4. Então retornei, e considerei todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas daqueles que foram oprimidos, e eles não tinham um consolador, e ao lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham um consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Sim, melhor do que estes está aquele que ainda não existe, aquele que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Novamente, considerei todo o trabalho, e toda a obra correta, pela qual um homem é invejado pelo seu próximo. Isto também é vaidade e angústia de espírito. O tolo cruza as suas mãos, e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias com trabalho, e angústia de espírito. Então retornei, e vi vaidade debaixo do sol. Há somente um, e não há um segundo. Sim, ele não tem filho ou irmão, e contudo não há fim para todo o seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. E nem ele diz, para quem eu trabalho, e privo a minha alma do que é bom? Isto também é vaidade. Sim, é um trabalho doloroso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E, se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que um rei velho e tolo, que não se deixa mais admoestar. Porque do cárcere ele sai para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino,
torna-se pobre. Considerei todos os viventes que andam debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Não há um fim de todas as pessoas, até de todas que foram antes delas, tampouco os que lhe sucederem se regozijarão nele. Na verdade, isto também é vaidade e angústia de espírito. Capítulo 5. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que tu não prometas, do que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que se iraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras, há também diversas vaidades. Porém, teme-tu a teu Deus. Se vires em alguma província a opressão do pobre, e a violenta perversão do julgamento e da justiça, não te admires de tal acontecimento. Pois aquele que é mais alto do que aquele que é considerado mais alto, há ainda outros mais altos do que eles. Ademais, o lucro da terra é para todos, até o próprio rei se serve do campo. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, e nem aquele que ama a abundância com aumento. Isto também é vaidade. Quando aumenta os bens, multiplicam-se os que os comem. Que proveito têm os seus donos além de contemplá-los com os seus olhos? O sono de um trabalhador é doce, quer coma pouco quer muito, mas a fartura do rico não permite dormir. Há um mal doloroso que vi debaixo do sol, a saber, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Mas estas riquezas perecem pelo mau trabalho, e havendo um filho, nada lhe fica na sua mão. Assim como ele nasceu do ventre de sua mãe, no tornará, assim como veio, e nada tomará do seu trabalho, que ele possa levar na sua mão. E isto também é um grave mal, que em todos os pontos, justamente como veio, assim ele há de ir, e que proveito ele tem em trabalhar para o vento. E, em todos os seus dias também come em trevas, e tem muita angústia e ira por causa de sua enfermidade. Eis aqui o que eu vi: uma coisa boa e bela é comer e beber, e desfrutar cada um do bem de todo o trabalho que realizou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem, também a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dádiva de Deus. Porque ele não há de lembrar muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria de seu coração. Capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é comum entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada falta à sua alma de tudo quanto ele deseja. Porém Deus não lhe dá poder para daí comer, mas o estranho vem e come. Isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos, e viver muitos anos, de modo que os dias dos seus anos sejam muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porque ele veio com vaidade, e parte em trevas, e seu nome será coberto pelas trevas. Além disso ele não viu o sol, e nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, ele ainda não viu nada de bom. Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo seu apetite nunca se satisfaz. Pois, o que tem o sábio a mais do que o tolo? O que tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear do desejo. Isto também é vaidade e angústia de espírito. Aquele que existe já foi nomeado, e sabe-se que é homem, e ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. Visto que há muitas coisas que aumentam a vaidade, o que é melhor para o homem? Porque, quem saberá o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra. Quem poderá dizer ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Capítulo 7. Um bom nome é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam ao seu coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir a canção dos tolos. Porque tal como o crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo. Isto também é vaidade. Verdadeiramente a opressão torna um homem sábio louco, e um presente destrói o coração.
Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não há sabedoria nesta pergunta. A sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa, e o dinheiro também é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Considera a obra de Deus. Pois, quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade alegra-te, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Todas as coisas vi nos dias da minha vaidade. Há um homem justo que perece na sua justiça, e há um homem ímpio que prolonga sua vida na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias antes do teu tempo? Bom é que guardes isto. Sim, também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 homens poderosos que haja na cidade. Porque não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e não peque. Não atentes a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Por muitas vezes também o teu coração reconhece que tu, da mesma maneira, amaldiçoaste a outros. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse: eu serei sábio, mas isto ainda estava longe de mim. Aquilo que está distante, e excede em profundidade, quem pode encontrá-lo? Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer a impiedade da insensatez, e até mesmo da tolice e da loucura. E eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém eu não a achei. Um homem entre 1000 eu encontrei, mas uma mulher entre todas estas não encontrei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Capítulo 8. Quem é como o homem sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar a sua face, e o vigor da sua face é alterado. Eu aconselho que observes o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento de Deus. Não te apresses a sair da sua vista, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo do modo como quer. Porque a palavra de um rei tem poder. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guardar o mandamento não sentirá mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem é grande sobre ele. Porque ele não sabe o que há de ser. Porquanto quem lhe dirá quando há de ser? Nenhum homem há que tenha poder sobre o espírito, para o reter. Nem tem ele poder no dia da morte, nem se liberar em tempo de guerra, nem a maldade livrará aqueles que a possuem. Tudo isto eu tenho visto, e apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que um homem governa sobre outro homem, para o seu próprio dano. E então eu vi os ímpios sepultados, aqueles que tinham entrado saído do lugar santo, e eles foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Isto também é vaidade. Porque não se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra, então o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Embora o pecador pratique o mal 100 vezes, e os seus dias se prolonguem, ainda assim eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não lhe prolongará os dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há homens justos a quem sucede de acordo com as obras dos ímpios, e também há homens ímpios a quem sucede de acordo com as obras dos justos. Eu digo que isto também é vaidade. Então eu elogiei a alegria, porque o homem não tem nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a ver o negócio que é realizado sobre a terra, pois também aqui, nem o dia nem a noite dorme com seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, que o homem não pode descobrir a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, contudo, ele não a encontrará. E embora o homem sábio pense que a conhece, ainda assim ele não poderá encontrá-la. Capítulo 9. Porque todas estas coisas considerei no meu coração para poder declarar tudo isto, que os justos, e os sábios, e as suas obras, estão nas mãos de Deus, nenhum homem conhece nem o amor nem o ódio, por tudo que está diante dele.
todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, e também ao impuro, assim como ao que sacrifica e ao que não sacrifica, tanto ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Este é o mal entre todas as coisas que se faz debaixo do sol, que todos estão sujeitos aos mesmos destinos e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e a loucura habita os seus corações enquanto vivem, e depois eles se vão para os mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e também já não tem parte alguma para sempre, em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Segue teu caminho, come teu pão com alegria e bebe teu vinho com coração jubiloso, porque Deus agora aceita as tuas obras. Que as tuas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte unguento sobre a tua cabeça. Viva alegremente com a esposa que tu amas em todos os dias da vida da tua vaidade, os quais ele te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque está a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, o qual tu realizaste debaixo do sol. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Voltei-me, e vi debaixo do sol que a corrida não é para os velozes, e nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, e nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, e nem o favor para os homens de habilidades, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Porque o homem também não sabe o seu tempo, assim como os peixes que são pegos por uma rede maligna, e como os passarinhos que são apanhados em um laço, assim se enlaçam os filhos dos homens no mau tempo, quando cai repentinamente sobre eles. Esta sabedoria também vi debaixo do sol, e pareceu-me grande. Havia uma pequena cidade em que tinha poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a sitiou e construiu contra ela grandes baluartes. Ora, encontrou-se nela um homem sábio pobre, que pela sua sabedoria livrou aquela cidade, e mesmo assim ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, a sabedoria é melhor do que a força, no entanto, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos homens sábios são ouvidas no silêncio, mais do que o grito daquele que governa entre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Capítulo 10. As moscas mortas fazem que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Então aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Quando um tolo, andando pelo caminho, falta-lhe a sua sabedoria, ele diz a cada um que ele é um tolo. Se o espírito do governante levantar-se contra ti, não deixes o teu lugar, porque a submissão pacifica grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A insensatez está estabelecida em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos sobre cavalos, e os príncipes andando sobre a terra como servos. Aquele que cavar uma cova, nela cairá, e aquele que romper uma cerca, uma serpente o morderá. Aquele que remove pedras será ferido por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro estiver embotado, e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é boa em direcionar. Seguramente, a serpente morderá sem encantamento, e o falador não é melhor. As palavras da boca do homem sábio são graciosas, porém os lábios do tolo devoram. O princípio das palavras da sua boca é a insensatez, e o fim de sua fala é uma loucura perniciosa. O tolo também é cheio de palavras. O homem não pode dizer o que acontecerá e o que virá após ele, e quem lhe poderá informar? O trabalho dos tolos fatiga cada um deles, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e os teus príncipes comem de manhã. Abençoada és tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e os teus príncipes comem na estação certa, para se fortalecerem, e não para se embriagar. Por muita preguiça o edifício se deteriora, e pela ociosidade das mãos a casa goteja. Uma festa é feita para o riso, e o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde por todas as coisas. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no teu quarto amaldiçoes ao rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz, e os que têm asas contarão o assunto. Capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Reparte a porção com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. Se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra, e se uma árvore cai em direção ao sul,
ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente a luz é doce, e coisa agradável aos olhos é contemplar o sol. Mas se um homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Portanto, remova a angústia do teu coração, e retira o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Capítulo 12. Lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Enquanto o sol, ou a luz, ou a lua, ou as estrelas, ainda não estão escuras e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva. No dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens fortes se encurvarem, e cessarem os moedores por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas das ruas hão de se fechar, quando o som da moedura se aquietar, e se levantará a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem o que é alto, e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas. Antes que se afrouxe o cordão de prata, e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Então o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava ao povo a sabedoria. Ele deu verdadeira atenção, e buscou conhecer, e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos afixados pelos mestres das assembleias, que nos são dadas por um pastor. E, além disso, filho meu, por estas, seja admoestado. Para a produção de muitos livros, não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Fim do livro de Eclesiastes.